Gravando. Pode começar aí. Podemos começar já, então. Deixa eu só ajeitar aqui. Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que estejam bem. Me apresentando primeiro, eu sou Yuri, estou de camisa preta, sou amarelo, tenho um óculos quadrado. Atrás de mim tá uma parede branca com uma porta marrom. E, bom, gente, vamos começar então. A gente vai começar essa apresentação da neuropsicologia contando um pouquinho da história, porque é muito importante a gente conhecer todo o processo envolvido para hoje a gente ter o ponto que nós chegamos na neuropsicologia. E, de início de conversa, eu queria fazer uma frase inicial, que essa frase foi dada por Isaac Newton, que ela diz assim: se eu vi mais longe, foi por estar nos ombros de gigante. A proposta dessa palestra de hoje, nessa parte mais da história da psicologia, é mostrar para vocês uma ideia de processo, uma ideia de que o conhecimento científico ele não aparece, não surge assim de repente, ou por causa de um autor que teve alguma ideia assim muito revolucionária, mas sim uma ideia de processo, de cada um vai construindo ali, ajudando, e assim vai construindo todo o conhecimento dessa parte de neuro. E para começar, vamos começar com uma história muito interessante, que começa lá na pré-história. Na época dos astecas, tinha um processo chamado de trepanação. E aí já revela uma coisa muito interessante, que é a ideia do ser humano, desde os seus primórdios, querer entender um pouco como funciona o cérebro humano, como funciona a mente. E um exemplo aí, você tem a trepanação, que eles tinham algumas incisões que faziam assim no cérebro e perceberam, olhando análises de vários crânios, que esses cortes, esses furos, eles não eram assim aleatórios. Tinha uma certa racionalidade, porque eles estavam tentando ali, de uma certa forma, encontrar ali um padrão nas suas, digamos assim, nessas cirurgias um pouco mais primitivas, mas percebi uma racionalização que desde esse tempo eles já estavam tentando entender um pouco. Vou dar um exemplo também para vocês na antiguidade. Tem o papiro médico, né, desse Imhotep, que ali tem registro já falando sobre encéfalo, meninge, líquor, medula espinhal. Então já percebe que lá no Egito também já tinha os primeiros passos para tentar entender um pouco mais dessa mente humana. E aí a gente tem, na Idade Média, o Renascimento, a gente tem Galeno, e nessa época era uma época que qualquer tentativa de entender a anatomia do corporal já era vista com maus olhos, né? Quantas pessoas já foram condenadas por tentar descobrir como funciona o corpo humano, né? Vocês bem conhecem na história. E Galeno, já na época dele, ele já definiu duas partes do cérebro, que era o cerebelo e o cérebro. O cerebelo com o controle dos músculos e o cerebelo com a sensação de memória. Então, ele ali, uma forma um pouco mais inicial de tentar descobrir como que funciona isso. Também, agora, adiantando um pouco mais o tempo, a gente chega na Idade Média contemporânea, a gente tem os primeiros tentativas de estudo, a gente tem Franz Gall com a frenologia, que hoje em dia já foi excluída, já é considerada uma pseudociência, que não faz mais sentido, funciona da seguinte forma: ele achava que a partir do momento que você estimula uma região cerebral, essa região ia aumentar de tamanho, ia hipertrofiando. Então, imagine a seguinte situação: você é um leitor, aí de tanto que você lê, a parte do seu cérebro responsável pela leitura vai aumentando de tamanho. Mas faz de conta que você não é bom em cozinhar, então a parte do seu cérebro de cozinhar ela vai atrofiando. Eles achavam dessa forma. E isso é muito importante também ressaltar a questão social. Isso era muito usado também como forma de definir quem era criminoso, quem não era. Então, nessa época, eles estavam tentando ali, misturando umas coisas. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, que também tem essa questão social, que às vezes alguns conhecimentos científicos não eram usados de forma adequada nessa questão. Também, a gente contando aqui vários pontos importantes, tem um descobrimento muito importante, que foi o do Broca, que é a área Broca, que até hoje é muito utilizada. E qual que é essa ideia da área Broca? Vem um paciente no hospital que ele simplesmente só conseguia falar a palavra tan, e não conseguia expressar outra palavra. E aí, infelizmente, ele veio a falecer e fizeram um exame, né? Tentaram identificar qual que era a mudança no cérebro. E vocês percebem aí pela foto que esse cérebro, ele foge um pouco do padrão. Ele tem uma área ali totalmente assim diferenciada nessa parte esquerda, se não me engano, nessa parte esquerda. E eles tentaram desconfiar, falaram assim: peraí, eu acho que nessa área Broca, eu acho que nessa área tem alguma coisa específica sobre a expressão da linguagem. E aí foi denominada área de Broca.
Então, perceba que tem alguns casos clínicos muito marcantes que foram corroborando para tentar entender, bem nesse início, como funciona cada parte do cérebro. Lembrando que nessa época não tinha ressonância, não tinha tomografia, então como é que eu ia saber, sem conseguir abrir a cabeça da pessoa, qual que era a área responsável por cada área? Então, assim, esses casos clínicos isolados, eles foram muito importantes para a construção, ao longo do tempo, dessa parte mais da neuropsicologia. E agora a gente vai entrar um pouquinho na neuropsicologia moderna. É muito importante contextualizar o porquê levou o crescimento tão grande da neuropsicologia, principalmente nesse momento que vivemos. Um dos fatores também é as guerras, né? E sendo as guerras, tendo muitas guerras, muitos soldados não vinham com algumas lesões assim perceptíveis, mas tinha alguma alteração mental, digamos assim, e eles estavam tentando investigar, porque a demanda das guerras, de tantos acidentes, traumas, era muito grande. Então, falando, não, peraí, a gente tem que influenciar nossos esforços para tentar compreender isso. E aí a gente tem principais autores, eu vou citar dois aqui que foram muito relevantes, e depois a gente vai falar de outros autores também. Um desse autor, que é o Donald, ele foi fundamental para inaugurar a ideia da neuropsicologia moderna, e ele tem a teoria para a memória com base na plasticidade sináptica. Então, ele foi o início da ideia de plasticidade cerebral, que hoje em dia é muito falada, a ideia de que um neurônio ele não é algo fixo, rígido, imutável, e sim algo que é mais flexível, que tem a ideia da neurogênese, ele consegue se modular de acordo com as circunstâncias. Então, o Donald foi muito importante para esse início da construção da neuropsicologia. Outro autor muito importante, não tem como falar de neuropsicologia sem falar de Luria. O Luria, ele foi muito importante, ele veio de origem soviética, ele consolidou a avaliação neuropsicológica, foi um papel fundamental dele, a ideia de diagnóstico, planejamento cirúrgico, toda essa ideia do método de investigação, do diagnóstico, ele teve seu papel fundamental. O Luria também, ele tem uma questão muito influenciada por Vygotsky, que também é um autor que ele valoriza muito o ambiente social, as trocas, e ele acredita, né, que assim, a gente não pode também descontextualizar o ser humano e não pensar no seu meio que ele vive, e que isso tem muita relevância no seu desenvolvimento. E aí, segundo o Luria, vou até citar uma frase dele muito importante, que toda atividade humana é um sistema funcional complexo, efetuado por meio de combinação de estruturas cerebrais, um funcionamento de concerto. Ou seja, eu não posso pegar simplesmente um neurônio isolado e tentar estudar ele. A gente tem que entender o cérebro assim, de uma forma muito mais ampla, uma ideia de rede, que ali, como se fosse um sistema todo integrado junto. Então, o Luria começou essa ideia, tipo assim, olha, é claro que hoje em dia a gente tem algumas regiões do cérebro que tem alguma preponderância, né? Alguns lobos que tem algumas preponderâncias de funções, porém a gente entende muito mais hoje em dia com uma espécie de integração entre várias áreas do cérebro, e não algumas áreas isoladas. Então, o Luria foi fundamental para esse desenvolvimento. Bom dia, meu nome é Cecília, e eu vou fazer uma descrição. E aí, se não tiver certo, viu, Larissa, a descrição, você me ajuda aqui. Eu sou branca, tenho cabelo preto, mais ou menos no ombro, assim, e tô sentada numa cadeira preta, o fundo é um guarda-roupa, do lado é minha impressora e do outro lado uma janela preta. E sou mulher. Mais alguma coisa, Larissa? Então, acho que é isso. Pessoal, vou continuar um pouco a fala do Yuri, e é muito curioso ele quem trabalha, né, comigo sabe o quanto sou apaixonada com o Luria, e o Luria é exatamente isso que o Yuri falou. Ele é parceiro de pesquisa, né, de Vygotsky, e aí Vygotsky morre com 30 e poucos anos, e Luria continua os estudos aí que eles iniciaram juntos. Vou aproveitar e dar uma dica de livro aqui para vocês, que é um livro... Tá dando para ver aí, gente? Sim. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem, que é uma tradução do livro do Luria, tem capítulos, né? Do Luria, do Vygotsky e do Leontiev. Depois, se vocês quiserem, depois eu coloco aqui no chat para vocês o nome. E é um dos livros, assim, mais fantásticos
de neuropsicologia, porque ele mostra, assim, muito como que foi o início, o raciocínio clínico, numa época que não tinha teste, né? Não tinha neuroimagem. Então, assim, teve uma época que eu tive oportunidade no grupo de estudos discutir esse livro, e ele é curtinho, tá, gente? A gente demorou mais de 6 meses para discutir ele, porque ele é de uma riqueza, assim, surreal. Então, assim, para quem gosta de neuropsicologia, fica super a indicação aí, e muito, muito, muito bom. Aí, pessoal, então, passando um pouco, né, como que a neuropsicologia entra no Brasil. Em 2004, a neuropsicologia ela é reconhecida como especialidade da psicologia. E aí é muito curioso a gente pensar quanto isso é recente. A neuropsicologia, assim, em comparação com a Europa, que é o grande centro, né, de neuropsicologia mundial, ela é um bebê aqui para nós ainda, né? Bebê não, né, gente? Um adolescente aí. Mas em termos de conhecimento, praticamente um bebê ainda. Então, e aí a hora que eu lembro que eu comecei a trabalhar com neuropsicologia antes de 2004, aí eu me sinto assim, definitivamente na terceira idade mesmo. E aí a neuropsicologia entra, pode passar, Yuri. E a porta principal de entrada da neuropsicologia no Brasil foi o Centro de Cirurgia de Epilepsia. Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o Brasil é um dos principais centros de cirurgia de epilepsia do mundo. E os principais centros são USP São Paulo, Unicamp, USP de Ribeirão Preto e Rio Grande do Sul, né? E a porta de entrada é aí, por quê? Porque ao se fazer uma cirurgia de epilepsia, é necessário que antes se estabeleça como que é o perfil cognitivo desse paciente, né? Então, eu preciso estabelecer, por exemplo, se ele vai tirar uma região ali do lobo frontal, que é a área da memória, como que está essa memória dele antes, né? Então, se a memória dele estiver muito boa, apesar das crises convulsivas, o que eu tenho que informar para ele? Fulano, caso você retire essa área de especialidade, né, da memória, especialização, você corre o risco de perder grande parte da sua memória verbal. Ainda assim, você quer fazer a cirurgia? Então, a psicologia, a neuropsicologia, ela começa aí. E aí, gente, a principal, assim, uma das principais, né, figuras aí que dá esse start da neuropsicologia no Brasil é a professora Cândida Helena. Em 71, gente, ela já começa aí os primeiros movimentos de entender a psicologia no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, junto com o professor Raul Marinho Júnior, que é dessa área de neurologia. E aí, gente, muitos anos depois, né, com essa interligação da Europa ali com o Brasil, que ela se torna especialista em neuropsicologia. Pode passar. Pode passar, Yuri. Deixa eu só ver se eu coloquei a fotinha da... Ah, não coloquei. Pode voltar. Eu achei que eu tinha colocado a fotinho dela, mas não coloquei. Depois eu cito a fotinho dela. E aí, gente, uma das outras referências mais atuais da neuropsicologia, principalmente da reabilitação cognitiva, e aí eu falo que assim, a neuropsicologia é um adolescente, a reabilitação neuropsicológica cognitiva no Brasil definitivamente é um bebê. Eu posso contar assim, nos dedos da mão, quem trabalha com reabilitação cognitiva aqui no país, e aí já fica super dica, né, de quem não trabalha na área, começar essa área aí no Brasil, porque é completamente embrionária. Então, tem a professora Eliane Mioto, que trabalha muito com reabilitação de idosos, e até coloquei a dica de um livro dela, Neuropsicologia Clínica, que, assim, muito, muito bom. E mais da área da infância,
Ai, o nome tá errado. Perdão, gente. E o nome... Vou fazer uma correção. A Jaqueline Abrisqueta. Eu achei que tinha salvo. Perdão, pessoal. Jaqueline Brisqueta. A Jaqueline Brisqueta, nessa foto, ela tá do lado da Bárbara Wilson, que é simplesmente a pessoa que funda a reabilitação neuropsicológica no mundo, né? Que ela começa na Europa, então ela é o pontapé inicial aí da reabilitação mundial. E eu peguei essa foto, gente, ela postou no Facebook e ela coloca assim, revendo a Bárbara no evento de 2019. Então, assim, íntima, né? É simplesmente a Jaqueline Brisqueta e a Bárbara Wilson aí no evento abraçadas lá no Facebook. E esse livro da Jaqueline Ambrisqueta é assim a grandíssima referência que a gente tem em reabilitação neuropsicológica, reabilitação cognitiva neuropsicológica de crianças, tá? Então vale super a pena a leitura. E a Jaqueline Ambrisqueta, ela conta nesse próprio livro dela que grande parte dos estudos de reab dela vem ao ter uma filha com síndrome de Patot, que é a trissomia do 13, né? E aí, que é uma condição genética, assim, com forte comprometimento cognitivo intelectual, e ela começa a levar a filha dela no Centro de Reabilitação dos Estados Unidos, e aí começa a trabalhar ainda mais intenso na área. Pode passar. E agora, a gente vai conversar um pouquinho do cenário atual da neuropsicologia. A gente já deu uma ideia de como são os autores, e hoje em dia a gente conta com um aprimoramento muito grande nos exames, com as ressonâncias magnéticas, funcionais, tomografias, de emissão de prótons, fótons. Então, hoje em dia, é claro que a gente tem muito ainda tudo que descobrir, mas toda essa ideia de eu conseguir identificar, conseguir fazer exames de contraste, exames para conseguir realmente ver o que tem dentro, em várias camadas do cérebro, é fundamental. E isso, por isso que a gente pode ver o grande avanço da neuropsicologia ultimamente nos últimos tempos, porque essas técnicas realmente estão de grande importância, muito revolucionárias a esse desenvolvimento. Essa parte. Eu acho que seu áudio está fechado. Desculpa, tinha cortado aqui para mim. E aí, gente, quando a gente pensa no raciocínio, né, da neuropsicologia, da investigação, a gente tem que pensar um pouco daquilo até que o Will começou a falar das principais achados, né? O quanto o desenvolvimento cerebral nosso é dinâmico desde o momento da concepção, né, até o final mesmo da nossa vida. E além desse dinamismo, é de uma tamanha complexidade que é o primeiro, né, o organismo a se diferenciar embriologicamente. Então, quando eu já mostro uma imagem para vocês, e é o último a completar o seu processo de mielinização, que se dá por volta de 15, 18, 19 anos de idade, que é a mielinização ali, né, de porções do lobo frontal. E aí, parte desse princípio, gente, quando a gente nasce, muita coisa ainda em termos de desenvolvimento cerebral ainda vai acontecer. Isso nos mostra a importância, principalmente na infância e na adolescência, do quanto o investimento, né, no desenvolvimento cerebral, nas potencialidades cerebrais, são riquíssimas. Pode passar, Yuri. Essa imagem, para quem é meu aluno, certamente já viu, que eu acho assim, uma imagem fantástica. É um embriãozinho, né? Ainda embriãozinho,
vocês conseguem ver ali na porçãozinha, com 6 semanas e 6 dias, gente. E aí, aquilo que vai se tornar o sistema nervoso central, ele já tá vendo essas duas porçãozinhas, gente, já são os hemisférios cerebrais. Então, aí que vão começar toda, né, o desenvolvimento ali dos neurônios, das sinapses, das ramificações. E aí, destacando, gente, a importância desde esse início do processo de desenvolvimento, do quanto aspectos emocionais, nutricionais, né, e desenvolvimentais, de maneira geral, podem ter impacto na vida desse bebezinho. Desse embriãozinho ainda, né, gente? Nem é um bebê. E essa imagem também, que eu acho assim, uma imagem fantástica, mostra o quanto os 24 primeiros meses de vida de uma criança, ele assim é uma potencialidade absurda, né? Em termos de ramificação dendrítica. Então, desde um recém-nascido até uns 2 anos de idade. E aí, quando a gente pensa um pouco dentro do contexto da pandemia, né? E a pandemia já aí completa, né? Certamente 2 anos de idade. O quanto essas crianças, nesse início do processo de desenvolvimento, podem ser impactadas nos mais diversos aspectos. Eu tenho uma menininha de 2 anos e meio, quando a gente fala que vai sair, a primeira coisa que ela fala, cadê a máscara? Né? E outra coisa, o impacto social nítido nela, qualquer pessoa que ela vê, que não a gente da família, ela fala que está com medo porque a pessoa pode ter germes. Então, assim, isso eu estou falando de uma criança de 2 anos e meio, né? Então, quais os impactos sociais dessas crianças, né? Quais os impactos pessoais? Certamente vocês, enquanto neuropsicólogos futuros, vão cair avaliações para vocês dentro desse contexto de crianças que viveram essa primeiríssima infância dentro da pandemia. Pode passar. E aí, gente, a compreensão, né, da avaliação neuropsicológica tem que captar tudo isso, né? Como que eu entendo o funcionamento cognitivo, emocional e social de uma pessoa através do meu olhar clínico, né, da minha análise clínica, mas tendo como ferramentas testes e escalas psicológicas. Eu mostrei aqui, mas aí depois a gente vai colocar com mais detalhes, como que fica, né, o resultado final de uma avaliação neuropsicológica. Então, ele engloba desde avaliações de inteligência até de funções cognitivas específicas, e esse aqui no exemplo, gente, seria uma condição, assim, ideal de perfil cognitivo, né? Sem nenhuma alteração de memória, de atenção, de funções executivas e nem de inteligência. E aí já diz, né, e continua dizendo, Miguel Nicoleles, que o nosso, né, cérebro é uma orquestra sinfônica que a gente vai se modificando ao longo da vida e das nossas relações. E assim, gente, a gente termina essa parte da história da neuropsicologia. Iniciei com essa frase e termino com essa frase do Isaac Newton, que para mostrar a ideia de processo de toda a construção da neuropsicologia até os dias atuais, que é como se fosse, algumas pessoas usam uma analogia, né, do conhecimento científico, como se fosse um muro que você vai construindo, e aí esse muro vai pedrinha por pedrinha, pedaço por pedaço, de forma organizada. Às vezes você tem que tirar alguns pedaços, colocar os outros, para ir construindo, né, o conhecimento científico. E agora a gente vai passar a falar para a Luana, que ela vai falar um pouquinho dos diagnósticos. Oi, gente, bom dia. Só confirme para mim se vocês estão me ouvindo. Assim. Por favor. Sim. Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico, sobre a importância dele na prática profissional. Só que, antes de tudo, gostaria de esclarecer que o viés que vai ser trabalhado aqui vai ser sobre a psicopatologia ateórica.
É importante falar isso porque existem outras vertentes, né? A gente pode ver que existe a psicopatologia fenomenológica, a dinâmica, mas a que vai ser trabalhada hoje vai ser a teórica, conhecida também como descritiva, né? Porque descreve sinais e sintomas. Pode passar, Yuri. Então, quando a gente vai falar sobre diagnóstico, existem muitas dúvidas que estão em volta, né, dessa questão. Uma das várias que eu já ouvi foi se psicólogo pode ainda diagnosticar, existe essa dúvida. O que é o diagnóstico e quais diagnósticos nós, como futuros psicólogos, podemos fazer. Pode passar. E buscando responder, né, a primeira pergunta, que ainda é motivo de conflito entre muitos profissionais e até mesmo no meio acadêmico, é se psicólogo pode ou não diagnosticar. E para responder essa pergunta, eu trouxe aqui a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que fala que o psicólogo pode sim fazer diagnóstico, só que é facultado a ele se vai fazer ou não. Né? Então, ele pode sim diagnosticar, então não tem motivo para ter conflito. Né? Pode passar, Yuri. E já que o psicólogo ele pode fazer diagnóstico, então o que é esse diagnóstico, né? Do ponto de vista teórico, é claro. Diagnóstico nada mais é do que aquilo que busca saber qual é o problema do paciente e como ele se apresenta, né? Busca entender os sinais e sintomas, né, de determinado transtorno e como que ele se apresenta desde o início até o momento que vai ser avaliado. Né? E quais os diagnósticos nós, como futuros psicólogos, podemos fazer? De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, nós podemos fazer toda a categoria F do CID, que é aquele livro, né, de psiquiatras e psicólogos, e também podemos fazer sobre todo o DSM, né, que é aquele livro enorme de 1000 páginas. Só que eu trouxe aqui uma nota importante que eu quero que vocês se atentem, que para diagnosticar corretamente é necessário um estudo muito grande. Além de dominar o DSM, é necessário dominar as funções psíquicas, técnicas de entrevista clínica, observação do comportamento do paciente, etc. E por que eu coloquei essa nota? Né? Porque muitas vezes, gente, o curso do transtorno é alterado, né? O transtorno ele tem um padrão evolutivo que pode mudar. Às vezes, o que você acha que é no início pode ter o seu padrão evolutivo alterado e você vai ter que reformular esse diagnóstico. E como você vai reformular algo que você não tem domínio, né? Como você vai fazer, caminhar por um caminho. Pode passar. Acho que tinha travado para mim no finalzinho. Travou para vocês também? Travou, gente, para alguém? Mas só o finalzinho. Travou para vocês também? Travou. Em qual parte, gente, que travou? Não, assim, só tipo 2 últimas linhas que você falou. Ah, sim, é porque eu falei que a questão do raciocínio clínico, né? Por isso que é importante ter o raciocínio clínico, que é esse domínio. Para, no caso de se alterar o curso, o padrão evolutivo do transtorno, você ter esse domínio para poder refazer, reformular o diagnóstico. Pode passar, eu acho que repetiu para mim. E uma outra dúvida, né, que eu coloquei aqui, foi se diagnosticar alguém é colocar uma caixinha, né? É uma forma de rotular e uma forma de etiquetamento. Porque eu trouxe essa dúvida porque foi uma das coisas que eu já ouvi como estudante de psicologia aqui, né? Uma vez eu estava fazendo um trabalho e comentaram comigo que isso é uma forma de rotulação. E quando você escuta uma coisa, você tem duas posturas. Ou você age de forma passiva e aceita aquele tipo de comentário, ou você tem uma postura crítica e vai pesquisar. E eu fui pesquisar sobre isso, né? E estudando sobre o tema, eu achei uma coisa no livro de Dalga Larrondo muito interessante. Pode passar, Yuri, por favor. Dalga Larrondo, ele fala que, apesar de ser absolutamente imprescindível considerar aspectos pessoais singulares de cada indivíduo, sem um diagnóstico psicopatológico não se pode compreender adequadamente o paciente e seu sofrimento, e nem escolher o tipo de estratégia terapêutica mais apropriado. E por que eu gostei desse tipo de comentário, né? Porque ele se atenta que é importante, sim, considerar os aspectos subjetivos do indivíduo, porque somos seres, sim, singulares, só que também o diagnóstico tem a sua importância, né? Ele não deve ser deixado de lado. E já que o diagnóstico ele tem a sua importância, qual é ela, né? Quais são o que de tão importante que faz o diagnóstico? Aí pode passar. Eu trouxe aqui 3 tópicos que eu acho relevantes para poder falar sobre isso. Antes de tudo, eu trouxe a condução do tratamento, né? O diagnóstico ele é importante porque ele ajuda a conduzir o tratamento. A partir do momento que você identifica o problema, né? Identifica os sinais e sintomas, fica muito mais prático você conduzir o tratamento. Você vê que eu trouxe até aqui que a psicologia, de acordo com o Conselho de Saúde do Brasil,
a psicologia faz parte da área de saúde. E quando você vai ver as outras áreas da área de saúde, eles não passam um tratamento sem ter o diagnóstico. Quando você vai no médico, ele não te passa um tratamento sem antes fazer um diagnóstico. Né? E na psicologia também não é diferente. O diagnóstico, ele auxilia essa condução, ele não serve para um estigma, e sim para facilitar essa condução do tratamento. Até porque produzir uma rotulação, um estigma, só levantaria preconceitos, e não é a intenção do diagnóstico fazer isso. Né? Inclusive, temos também preconceitos como a psicofobia, que no Brasil é crime. Um segundo tópico que eu trouxe aqui é a questão da linguagem em comum. Quando a gente vai ver a psicologia, nós vemos que a psicologia ela faz interface não só com outras áreas da psicologia, mas também com várias outras profissões. Então, é importante ter uma linguagem meio que, entre aspas, padronizada, para poder servir como facilitador. Por quê? Porque senão o que a gente teria seria apenas uma descrição de aspectos unicamente individuais, né, e subjetivos. E deixaria de lado até a mesma questão do científico da psicopatologia. Então, é importante ter essa linguagem em comum para servir de facilitador, né? Até mesmo quando você, por exemplo, for passar um diagnóstico para um psiquiatra. Você precisa ter um aspecto, né, ali, uma palavra única, né, uma forma de comunicação. E o último ponto, que eu acho mais importante desses três, né, é que, ao contrário do que se pensa, o diagnóstico ele causa alívio no paciente. Quando a gente vai estudar transtornos mentais, a gente vê que o transtorno é caracterizado por uma disfuncionalidade na maior parte do dia, todos os dias. Então, o indivíduo ele já sente que já existe uma coisa ali acontecendo de errado, né? Ele sente isso principalmente nas relações interpessoais, porque quando você tem um transtorno, esse transtorno ele vai afetar suas relações interpessoais com outras pessoas. Então, ele já sabe que existe ali acontecendo alguma coisa, só que ele não sabe o que é. Para ele, sabe, na visão mais leiga, assim, tá tudo dando errado, né? São os astros, né? Tá tudo dando errado. Mas existe ali um problema. E quando ele vai, né, nesse psicólogo, né, ou quando ele procura ajuda, o psicólogo ele mostra para ele que, olha, realmente existe aqui um problema, né, está acontecendo isso, isso e isso. Só que ao mesmo tempo que o psicólogo ele mostra que existe um problema, ele mostra também que existe um tratamento específico para aquele problema, né, um tratamento que vai buscar atenuar aquilo que está acontecendo na vida dele. Então, de certa forma, é como se ele estivesse ali no fundo do poço e, de repente, alguém oferece uma escada para que ele possa subir, né? Então, o diagnóstico ele causa alívio nas pessoas. Pode passar. E eu trouxe aqui uma frase de uma psicóloga que eu sigo, que é a Fernanda Landeiro, que ela fala sempre que trabalhar com resultados, seja uma remissão parcial ou total, de maneira empática, né? Se colocando no lugar do paciente, buscando entender as suas mazelas, é o auge do humanismo. E sempre quando eu lembro isso, eu fico pensando muito quando a gente entrou no curso de psicologia e que foi perguntado, né, por que nós entramos, né, e qual é o motivo de estarmos fazendo psicologia. E a maioria respondia que queria ajudar o outro, né. E eu penso nessa frase porque não existe melhor forma de ajudar uma pessoa, né, que se encontra em um quadro clínico, né, complicado, do que trabalhar com resultados, né, buscando reverter a situação. Então, por isso que eu gosto muito dessa frase. E é isso que eu queria falar hoje com vocês, sobre a importância. É claro que tem muito mais para falar, mas como o nosso tempo é curto, é só isso mesmo. Pode passar, Yu. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Letícia, uso uma blusa preta, tenho cabelo longo, preto, estou usando óculos, do meu lado direito tem uma mesa, atrás de mim tem 2 quadros. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as indicações da avaliação neuropsicológica. Mas antes é importante a gente entender que a avaliação neuropsicológica ela tem se mostrado de grande auxílio para outros profissionais, tanto da área da saúde, como também profissionais de outras áreas, porque ela se encaixa em diferentes contextos e áreas. Então, pode passar, Yuri, por favor. As demandas, né, que surgem a partir da avaliação neuropsicológica, normalmente elas vão surgir em decorrência de alguma modificação cognitiva ou de algum prejuízo, né, que vai afetar as questões afetivas e sociais daquela pessoa e que causam alguma alteração primária ou secundária no sistema nervoso central. E aí, dentro dessas alterações, a gente tem como exemplo traumatismos crânioencefálicos, tumores cerebrais, epilepsias, acidentes vasculares, alguns tipos de demência, como a demência de Alzheimer, e alguns distúrbios de tóxicos, questões endócrinas também, vitamínicas e etc. E aí eu vou falar um pouquinho sobre algumas aplicações da neuropsicologia.
Algumas eu vou falar com mais profundidade, outras não, porque a gente vai falar no decorrer do minicurso. A Luana, pode passar, Yuri, por favor. A Luana, ela já falou sobre a questão do auxílio diagnóstico, e aí eu vou continuar falando sobre o prognóstico. O prognóstico é quando esse diagnóstico já está feito, mas é muito importante estabelecer como que vai ser o curso, como que vai ser a evolução e o impacto na vida daquela pessoa a longo prazo. E aí a gente tem que entender que todos nós somos seres individuais e estamos inseridos em ambientes diferentes, né? Então é muito importante a gente conhecer a especificidade daquela pessoa, a idade, a educação, o suporte que ela vai ter, e tudo isso pode influenciar no curso que esse diagnóstico vai ter. E aí, outro ponto também muito importante é a questão, tá lá no outro ainda, tá bom, Yuri? É sobre a questão, obrigada. É sobre a questão dos exames de imagem, porque os exames de imagem, muitas vezes, eles não são suficientes para conseguir estabelecer a evolução de cada caso, porque os exames, eles se voltam muito para a questão da estrutura, né? E pelo fato da avaliação psicológica ela basear além das estruturas, ela vai na questão cognitiva, ela tem mais subsídios para conseguir saber sobre esse diagnóstico. Então, os exames de imagem, junto com a avaliação neuropsicológica, podem conseguir precisar melhor essa questão prognóstica. E aí é importante também a gente lembrar que lesões muito extensas em áreas que são menos ruidosas, elas podem ter impacto menor do que lesões menores em áreas cruciais, como é o caso de quando acontecem algumas lesões no córtex pré-frontal, que é uma região que sofre um impacto maior. Um outro exemplo é que antes de cirurgia, né, de lobectomia temporal por causa de epilepsia, por exemplo, pode-se, além de saber se vai ser possível, né, cessar aquelas crises epiléticas com a cirurgia, pode também antecipar os resultados, talvez conseguir precisar se aqueles resultados podem não ser positivos depois da cirurgia. Pode passar, Yuri, por favor. Outra aplicação é na orientação do tratamento. Por exemplo, uma pessoa que tem alguma dificuldade na questão atencional, algum déficit de atenção. Para iniciar o tratamento, é importante saber qual que é a queixa principal. Se é na impulsividade, se é no quadro afetivo ou em alguma outra questão. Então, conhecer a queixa principal pode ajudar bastante nessa questão da orientação para o tratamento. Outra questão é o auxílio do planejamento para reabilitação, que Fernanda vai falar mais à frente. E tem também a seleção de pacientes para técnicas especiais. Algumas intervenções, elas têm potenciais riscos. Então, é muito importante que se faça como se fosse uma espécie de triagem, para saber a pessoa que está apta a passar ou não por aquela intervenção, sabendo que pode ter algum risco para a cognição. Por exemplo, pacientes que têm lateralização da linguagem no hemisfério esquerdo, só que não apresentam nenhuma questão cognitiva pré-cirúrgica. Quando eles são submetidos, né, à lobectomia temporal esquerda, eles precisam saber que eles podem desenvolver alguma dificuldade de linguagem e de memória depois da cirurgia. Pode passar, Yuri, por favor. Outra aplicação também da neuropsicologia é na perícia. A gente pode entender perícia como uma aplicação de métodos e técnicas psicológicas e neuropsicológicas que vão ajudar a subsidiar alguma questão jurídica. Sempre tem a ver com alguma dúvida jurídica. Então, diferente do contexto da clínica, que busca a questão da avaliação e depois a questão do tratamento, na perícia o que se busca é responder a alguma questão jurídica, e ajudar na tomada de decisão, né, desses profissionais do direito ou que estejam ali precisando. E aí eu vou trazer um exemplo. Uma mulher de 28 anos foi encaminhada para avaliação para poder saber se o seu pai poderia suspender a sua pensão. Ele alegava que ela tinha condição de conseguir manter uma vida autônoma sem que ele precisasse continuar pagando a pensão. E aí, então, o objetivo da avaliação era conseguir precisar se ela realmente era apta a se autogerir nessa questão financeira. E aí os exames relataram que ela
apresentava, né, uma boa forma de se expressar coloquialmente, mas que ela ainda não tinha as condições necessárias para tomar suas próprias decisões e fazer o planejamento, a autogestão da sua vida financeira de forma autônoma. E aí, com isso, foi indeferido o pedido do pai. E aí, outras demandas também que surgem na questão jurídica são a caracterizar ou não a presença de algum transtorno, verificar também as capacidades de exercer determinadas funções, avaliar a capacidade da tomada de decisão, assim, de impulso, de impulsividade e da autodeterminação, verificar essas questões de alteração psicológica e avaliar a condição funcional das pessoas. Eu acho que é isso. Pode passar, Yuri. Agora, vou falar mais um pouquinho. Eu queria comentar duas coisas que a Letícia falou, que só para vocês verem um pouco como funciona na prática, tá? Essa questão do prognóstico é muito curioso, pessoal, porque assim, com os avanços da reabilitação neuropsicológica, da terapia ocupacional, da fisioterapia e de outras áreas, é cada vez mais comum que a gente se surpreenda enquanto profissional com prognóstico. Então, às vezes, a gente pega um determinado paciente e pensa, né, mais ou menos um prognóstico. Não, essa criança não vai chegar a ter um bom desempenho acadêmico, porque do ponto de vista intelectivo, né, muito comprometida. E aí essa criança começa em inúmeras terapias, em inúmeros áreas, né, em investimentos de estimulação. E alguns meses depois essa criança chega assim, outra criança, né, de um prognóstico que a gente não imaginou que essa criança, né, ou esse adulto chegaria nesse prognóstico. E aí fica um ponto importante da gente realmente, assim, acreditar nessa capacidade de transformação de um indivíduo, principalmente na infância, de atingir níveis que a gente não imaginou que, se não tivesse estimulação, não teria atingido outros níveis. E a questão da orientação, do papel do neuropsicólogo na orientação, como o neuropsicólogo ele tem essa visão global, né, emocional, social e cognitiva, ele consegue orientar a família de uma maneira muito assertiva quais profissionais seriam mais indicados para aquela pessoa que está atendendo. Então, vou dar um exemplo prático, só para vocês entenderem um pouco mais ou menos no dia a dia como funciona. Recentemente, estava fazendo discussão de caso de um ex-aluno meu que estava fazendo uma avaliação neuropsicológica de uma criança com suspeita de autismo. Essa criança já tinha 8, 9 anos aí, e já tinha passado por diversas avaliações e nunca nenhum profissional tinha fechado o diagnóstico dessa criança. E aí essa criança estava há coisa de 3 anos já na fazendo fonoaudióloga e com a capacidade de comunicação ainda muito limitada. E aí, quando a gente discutiu o caso, eu comentei com esse ex-aluno meu da importância do papel do terapeuta ocupacional no desenvolvimento da fala, da linguagem, né, das crianças com suspeita ou diagnosticadas com transtorno de espectro autista. E aí ele orientou para essa família e alguns meses depois essa criança volta com a fala muito mais desenvolvida. Por que a terapeuta ocupacional fez milagre? Não é isso, gente. É que muitas vezes a criança, por exemplo, com transtorno de espectro autista, ela não consegue desenvolver a fala por uma questão mais de integração sensorial do que da própria aquisição da fala. Círio, como assim integração sensorial? Pensem, gente, que a criança com autismo, ela tem os sentidos muito hiperativados ou hipoativados. E aí, quando eu integro essas ativações sensoriais, já dou um exemplo, para não ficar muito abstrato para vocês. E aí, quando eu integro
isso, eu consigo organizar o pensamento, isso se dá através da linguagem. Então, uma criança, gente, que está no ambiente que a gente está, só que se ela estiver escutando o barulho do ambiente de uma maneira 50 vezes maior do que eu tô, pense que o tempo todo ela fica perturbada com esse barulho que está 50 vezes maior do que aquilo que você está escutando. Então, essa organização do pensamento fica muito prejudicada e isso reflete na aquisição da fala. Então, muitas vezes, o neuropsicólogo ele tem esse papel de direcionar as terapias de maiores evidências para que esse paciente, para que essa criança, para que esse adulto tenha a melhor evolução possível. Então, a gente sempre pensar nesse papel, assim, integrador também do neuropsicólogo. Tá? E aí, coloquei como as principais indicações aqui, até para que vocês, futuros neuropsicólogos, se preparem para pegar esse tipo de demanda na clínica. Nos hospitais, as principais demandas da neuropsicologia é traumatismo craniano, né? Então, quais as sequelas cognitivas que uma pessoa tem pós-traumatismo, principalmente os traumatismos moderados e graves, epilepsia, qual o impacto, né, dessas crises convulsivas recorrentes na cognição dessas pessoas, acidente vascular encefálico, né? Então, como que ficou a linguagem e a memória da vovó depois dela ter o popular, né, derrame, que é o acidente vascular encefálico, e outra, ausência de vitamina D. E aí, fica esse alerta para a gente aí na situação de pandemia também. Muitas pessoas muito dentro de casa, com menos, né, acesso à luz solar, carência de vitamina D, de um quadro que muitas vezes pode se assemelhar a um quadro depressivo, porque gera muito desânimo, né? A pessoa com deficiência importante de vitamina D fica muito desanimada. E no consultório, gente, certamente as principais demandas: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e é muito curioso, gente, quando a gente pega uma criança, né, para fazer avaliação, e os pais estão respondendo ali a entrevista, e no meio da entrevista o pai fala, mas parece tá falando de mim também. Será que também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? E lembrando que muitos estudos falam da herdabilidade de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na casa dos 70% aí. Então, é muito comum que pais e mães se descubram com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na vida adulta, quando levam seus filhos para fazer as avaliações. Assim como transtorno de espectro autista, né? Muitos adultos hoje em dia se descobrem, entre aspas, né, com transtorno de espectro autista, algo que teria que ter sido diagnosticado ainda na infância. Por quê? Por conta das estimulações precoces. E aí fica aí a tarefa para vocês, futuros neuropsicólogos, de fazer esse diagnóstico de transtorno de espectro autista o quanto antes possível, para que comece essas intervenções e não perder essas janelas de oportunidades cerebrais, né? Tem estudos que indicam, gente, que assim, crianças com 2, 3 meses aí, tem os primeiros indícios daquilo que vai ser diagnosticado mais para frente como transtorno de espectro autista. Como, Cecília? Principalmente pela questão visual. Então, uma criança que está sendo amamentada pela mãe, e a mãe está olhando para a criança, e a criança fica desviando o olharzinho dela, estou fazendo essa posição como se estivesse amamentando, tá? Desviando o olharzinho dela, acenda uma primeira luzinha daquilo que pode ser mais para frente diagnosticado. E deficiência cognitiva, né? Muitas vezes secundária a alguma síndrome de Down, síndrome de Edo, X frágil, né? Também muito comum. E na população adulta, demência. Quais demências, Cecília? Principalmente, né, Alzheimer, que é o tipo de demência mais comum que se tem. E antes do Alzheimer, né,
um transtorno cognitivo leve, que seriam sintomas mais brandos daquilo que vai se tornar o Alzheimer em coisa de anos. Então, se eu puder identificar pessoas, né, mais propensas a ter Alzheimer no futuro, que eu comece estimulação com essas pessoas o mais breve possível. E assim, da minha prática clínica, pessoal, o que eu tenho observado é sintomas de transtorno cognitivo leve e de Alzheimer cada dia mais precoces. Então, muito provavelmente pelo estilo de vida, muito provavelmente pelos aditivos e um conjunto de fatores genéticos e sociais e pessoais, mas que a gente esteja atento, enquanto profissional, a captar esses primeiríssimos sintomas que nem sempre se dão por alteração da memória. Um sintoma assim, muito característico daquilo que vai ser um transtorno cognitivo leve, o Alzheimer, é uma perda de noção espacial. Então, não sei se já aconteceu com alguém, eventualmente, às vezes dorme num local que não está muito acostumado e acorda de madrugada e por segundos tenta se localizar aonde está. É óbvio, né, gente? Isso não é Alzheimer, isso acontece ao longo da vida. Mas se isso, numa determinada idade, 50 e poucos anos, começa a se tornar mais frequente, é uma luzinha aí que a gente tem que acender enquanto profissional, se isso não pode ser um primeiríssimo sintoma daquilo que vai ser um transtorno cognitivo leve, um Alzheimer no futuro. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho. Meu nome é Isabela, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo longo, castanho, estou usando uma blusa roxa. Atrás de mim tem uma janela e também atrás do meu lado tem 2 portas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a neuropsicologia na prática. Pode passar, Yuri. E para isso, a gente vai usar um caso clínico fictício de um homem de 23 anos que possui ensino superior completo. A demanda dele era de investigação de um quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E as queixas que foram relatadas nesse caso foram 2, de aprendizagem e no aspecto social e pessoal. Na questão da aprendizagem, o homem ele esquece muito, tem falta de atenção e ele possui dificuldade de absorver conteúdos acadêmicos, conteúdos escolares. E já no aspecto social e pessoal, ele é impossível, ele troca frequentemente de emprego, ele não consegue entregar suas tarefas nos prazos que ele precisa entregar e está sempre atrasado nos seus compromissos. Ele acaba formando com uma certa frequência brigas por falar o que não deveria e ele não consegue se organizar no trabalho, também perdendo muitos documentos importantes. E esses relatos são feitos por ele e pelos pais também, de que as dificuldades escolares são observadas desde a infância, então não é algo recente, é algo que é observado há bastante tempo. E que ele não se lembrava das datas da prova, não se organizava para estudar, tinha seu material todo desorganizado, e ele era muito agitado na aula, parecendo que tinha uma formiga na carteira. E também dava respostas indevidas, tanto para os seus professores quanto para os seus colegas. Pode passar aí. Isso eu também já falei. Pode passar. E agora, para a gente falar um pouco sobre o teste, né, que foram os testes que foram aplicados nesse nosso caso clínico fictício. Primeiramente, a gente vai falar dos scores do QI-VASI. Ele é um teste de inteligência que chama VASI, a escala de inteligência Wechsler abreviada. Ele é indicado para indivíduos de 6 a 89 anos. Ela propõe a avaliação da inteligência a partir do QI, através de 4 subtestes, sendo eles vocabulário, cubos, semelhanças e raciocínio matricial. Esses avaliam vários aspectos cognitivos, como conhecimento verbal, processamento de informação visual, raciocínio espacial e não verbal, inteligência fluida e cristalizada. Pode falar, Cecília. Pode passar, Ivan.
Pessoal, eu e a Isa vamos mostrar, discutir um pouco aqui com vocês. A gente colocou esse quadro para ficar mais didático, para vocês irem pensando aqui junto com a gente, tá bom? Que, na verdade, é um quadro que eu uso desde que eu fazia avaliação neuropsicológica lá no iniciozinho, porque eu acho que é bastante didático. Então, vamos pensar juntos, tá? A Isa comentou do vazio. Acho que vocês conseguem... Ô, Yuri, quando eu for falar no teste, aí você passa, tipo, a setinha lá só para o pessoal identificar onde tá. Vazio mais para baixo. Para baixo, para baixo. Aí, vazio. O vazio, gente, que foi esse teste de inteligência utilizado nesse caso específico. E aí... Não, volta mais. E aí, o que a gente pode observar? Sempre que tiver em verdinho, vamos pensar assim, que tá ok, tá? Quando tiver em amarelo, tá dentro da faixa média. E quando tiver em vermelho, tá com um grau de comprometimento um pouco maior, cognitivo, tá, pessoal? Então, do ponto de vista intelectivo da inteligência, que é o vazio, a gente observa que em todos os subtestes, vocabulários, cubos, semelhanças e raciocínio matricial, está dentro de uma faixa média superior. O que isso indica para nós? Que o perfil cognitivo de base dessa pessoa está preservado. E aí fica a dica para sempre que a gente fazer uma avaliação neuropsicológica, um teste necessariamente que tem que ser feito é o teste de inteligência, porque ele nos dá esse perfil de base do indivíduo para a gente ter as próximas conclusões, tá? Agora a Isa vai falar do RAVLT. Isso, dando sequência, esse RAVLT é o primeiro que está aí nessa tabela. Ele é um teste neuropsicológico que utiliza uma lista de palavras simples. Ele tem como público-alvo pessoas de 6 a 92 anos. O objetivo do RAVLT é avaliar a memória declarativa episódica e fornecer informações sobre as medidas de aprendizagem auditivo-verbal, índices de interferência e de retenção de informações e memória de reconhecimento. Resumindo, o RAVLT avalia a memória verbal e a aprendizagem. Isso. Aí, gente, esse teste ele funciona assim. A Isa explicou perfeito. A gente fala 15 palavras e o indivíduo tem que repetir. E a gente fala por 5 vezes. Tá vendo que tem de A1 até A5? Então, a gente fala por 5 vezes. Depois, a gente tem uma interferência com outra lista de palavras. E aí, depois, na A6, a gente vai falar fulano. Lembra aquela lista que eu falei para você? Quais palavras eram? Meia hora depois, no A7, eu pergunto, fulano, aquela lista que eu li há meia hora atrás, qual que era? E no reconhecimento, eu dou a palavra, por exemplo, batom. Tinha batom lá na lista? E ele tem que me falar sim ou não. E aí, gente, olha como é curioso esse caso que a gente trouxe aqui para vocês. Na lista A1, A2 e A3, ele tem um desempenho razoável, amarelinho. E aí, a partir da A4, né, que eu vou falando a lista, ele começa a ter um desempenho satisfatório. Na A7, que é meia hora depois, ele já cai um pouco o desempenho. E aí, por fim, hora que eu entro na tarefa de reconhecimento, ele decai muito o desempenho. Depois a gente vai fazer a conclusão final. Por enquanto, a gente só vai dando cenas dos próximos capítulos. E aí, o próximo teste que a gente fez foi o BPA, que a Isa vai explicar para vocês. Isso, já se tratar da atenção, o teste que utilizaram foi o BPA, que é a Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção, cujo público-alvo são pessoas de idades variando de 6 a 82 anos, de ambos os sexos e com diferentes níveis de escolaridade. Bom, o BPA, ele tem como objetivo realizar uma avaliação de capacidade geral de atenção, assim como uma avaliação individualizada de tipos de atenção específicos, sendo ela atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada. Vou falar brevemente um pouquinho de cada, dando alguns exemplos para ficar um pouco mais clara a compreensão de vocês. Bom, primeiramente, a atenção concentrada, ela indica a capacidade de uma pessoa em selecionar apenas uma fonte de informação diante de vários estímulos distratores,
sendo essa a base do mecanismo atencional. Por exemplo, na pandemia a gente tem utilizado muito essa atenção concentrada, esse tipo de atenção ao estudarmos no nosso quarto, assistindo às aulas, a gente acaba selecionando apenas essa fonte, que é prestar atenção na fala do professor, e não das outras fontes ao nosso redor, os distratores, que são muitos, né? Como conversa de familiares, barulho da rua, ou notificações do nosso celular. Já ao se tratar da atenção dividida, é aquela que indica a capacidade de uma pessoa para procurar 2 ou mais estímulos simultaneamente, ou seja, focar o desempenho em 2 tarefas simultâneas. Aí, como exemplo, eu trouxe, por exemplo, a gente escutar música e fazer atividade física ao mesmo tempo. Eu foco meu desempenho na tarefa ouvir música e fazer musculação de forma simultânea. E, por fim, a atenção alternada, ela indica a capacidade de uma pessoa em focar sua atenção e selecionar ora em um estímulo, ora em outro, diante de vários estímulos distratores. Ou seja, é ter a capacidade de desengajar em um estímulo e engajar em outro. E como exemplo, a gente trouxe, ao fazer a leitura de um livro, eu estou engajada nessa atividade. E quando eu paro de ler esse livro para responder as mensagens que chegam no meu celular, eu acabo desengajando da atividade leitura e engajo na atividade mexer no celular. E quando eu termino de responder as mensagens, engajo novamente na leitura. Então, é um ciclo de engajamento e desengajamento. Perfeito. E aí, pessoal, vamos pensar junto esse caso, continuar, né? Pensando juntos. Lá na atenção concentrada, vocês veem que tá bem vermelhinho, desempenho muito ruim. Muito um perfil, uma habilidade cognitiva muito característica de estar deficitária em quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na atenção dividida e alternada, embora não esteja tão ruim quanto a concentrada, ainda tem um desempenho aquém do esperado, né? Dentro da faixa média, né? Mas perto do comparando com o perfil cognitivo de base dele, que é verdinho, né? Médio superior, então aquém daquilo que seria esperado para ele. E na atenção geral, um desempenho muito ruim. Então, certamente, a gente pode falar que esse indivíduo tem um prejuízo importante de atenção concentrada e de atenção geral. Agora, a Isa vai falar um pouquinho do FDT e do Trilhas, que são testes de funções executivas. Isso. E para iniciar, o que são funções executivas, né? São um conjunto de habilidades que inclui as funções executivas de base, que são memória operacional, controle inibitório e flexibilidade mental. Bom, a memória operacional é aquela memória de trabalho, é aquela que usamos quando literalmente precisamos executar um nível de pensamento. Por exemplo, a pessoa fala a sequência de números 1, 2, 3. Depois essa pessoa me pede para falar essa mesma ordem, só que de trás para frente. Ou seja, 3, 2, 1. Para isso, eu preciso visualizar essa sequência, pensar e responder de volta, caracterizando essa atividade como um trabalho. Já o controle inibitório, como por um exemplo, eu quero muito falar alguma coisa para alguém, mas eu me seguro. Esse é o controle inibitório. E o contrário disso é a impulsividade, ou seja, quando eu não consigo me segurar o que eu quero falar e acabo falando para a pessoa, eu acabei sendo impulsiva. E a flexibilidade mental é pensar mais de uma solução para o mesmo problema. E o contrário disso é aquela pessoa rígida de pensamento. Eu nasci assim, vou ser assim para sempre. Pensam da mesma forma, é uma pessoa de cabeça dura, que a gente chama. Até deixar uma pergunta aí para vocês, se vocês conhecem alguém assim, se algum amigo, familiar, ou até mesmo se vocês são assim. E as funções executivas são as de base e as mais complexas são a abstração, resolução de problemas e planejamento. E os testes utilizados para as funções executivas foram 2, FDT e Trilhas. O objetivo desses testes é avaliar a velocidade de processamento cognitivo, a capacidade de focar e reorientar a atenção e a capacidade de lidar com interferências, sendo que o Trilhas ele avalia principalmente a flexibilidade mental. E esses testes têm como público-alvo pessoas de 6 a 92 anos. E aí, pessoal, olha como encaixa muito com a história, né, que ele fala lá na entrevista.
nitidamente, né, ele tem um desempenho muito ruim em funções executivas, tanto no FDT quanto no Trilhas. E aí, quando ele conta aqueles relatos, sou desorganizado, falo as coisas que não devia, sou impulsivo, prometo um monte de coisa no trabalho e não cumpro, perco o prazo, isso é muito característico de função executiva, né? E aí, nos testes, definitivamente, assim, combinam, né, como diz lá em Minas, ornam, né, com a história clínica dele aí, que é de falta de planejamento, impulsividade, desorganização. E aí, só um alerta, né, pessoal, daquilo que a Luana comentou com a gente. Não é porque, às vezes, alguém está vendo o caso e fala, gente, mas está falando de mim esse caso, né? Está falando que é um homem de 23 anos, mas, na verdade, é uma mulher de tantos anos. E a gente lembrar que isso são apenas algumas características, né? E que, para definitivamente ser diagnosticada, é preciso fazer uma avaliação individual. E aí, por fim, a fluência verbal, que é uma tarefa dependente da linguagem e ele tem um desempenho satisfatório. Certo? Quer falar alguma coisa? O teste de fluência verbal, ele avalia, igual a Cecília falou, as tarefas dependentes da linguagem. Ele fornece informações acerca da capacidade de armazenamento do sistema de memória semântica, da habilidade de recuperar a informação guardada na memória e do processamento das funções executivas. E como exemplo, a gente trouxe quando a pessoa dá um tempo para a gente falar todas as palavras que começam com a letra F. Ou quando pedem para a gente falar todos os animais que a gente consegue pensar em um determinado tempo estipulado. Então, esses são exemplos do teste de fluência verbal. Isso. O sujeito fictício, no caso, teve um desempenho satisfatório em fluência verbal. Pode passar, Yuri. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Fernanda, uma mulher branca, cabelo escuro, um pouquinho depois do ombro. Estou usando uma blusa branca, óculos de grau preto e atrás tem um fundo branco. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a reabilitação neuropsicológica. Pode passar, Yuri. Então, o que é a reabilitação, né? A reabilitação, o plano de reabilitação, ele começa com os dados obtidos na avaliação neuropsicológica. Então, consiste em um processo em que pacientes, familiares e equipe multidisciplinar trabalham em conjunto com o objetivo de alcançar o potencial máximo de recuperação do paciente, bem como fazer com que ele lide, né, que ele conviva melhor com as dificuldades sociais, emocionais, cognitivas, comportamentais, que são resultantes de uma lesão cerebral ou de um quadro neurológico. Mas a gente tem que ter em mente que para atingir esse potencial máximo de recuperação do paciente, a gente não pode olhar só para a recuperação, né, das funções cognitivas que foram comprometidas, mas também a gente tem que olhar para tentar, né, fazer o treinamento compensatório com as habilidades cognitivas preservadas. Então, potencializar a neuroplasticidade ou a reorganização funcional com as áreas cerebrais que foram preservadas, ou seja, que não foram lesionadas. E também uma coisa muito importante, né, é a modificação do ambiente de acordo com as manifestações clínicas do paciente. Ou seja, a gente vai modificar o ambiente, né, com as técnicas assistivas. O que seriam essas técnicas assistivas? Vamos supor, por exemplo, que o paciente ele tem manifestações clínicas mais voltadas para a função motora. Então, seria mais interessante, né, a gente trocar a blusa dele de botões por velcro, que aí ficaria mais de fácil acesso para ele se vestir, né? E isso facilita a realização dele em atividades de vida diária, como, por exemplo, né, vestir uma roupa, né? Ou, por exemplo, se no box do banheiro tiver aquele, não é corrimão, mas aquela barra de apoio, né?
pode ajudar ele ao tomar um banho. Então, isso, né, facilita a realização de atividade de vida diária e a participação do paciente no seu dia a dia, nas suas atividades. Então, a gente tem que pensar, né, que os objetivos da reabilitação, eles têm que estar atrelados aos aspectos e atividades do dia a dia do paciente. Pode passar, Yuri. E aí eu trouxe para vocês, né, uma parte muito importante do plano de reabilitação, que é o planejamento de metas, né? O que seria o planejamento de metas? Ele consiste na negociação entre as necessidades e expectativas do paciente, familiares e equipe. E a Bárbara Wilson, né, como a Cecília já falou lá no comecinho da nossa apresentação, que é uma grande pesquisadora na área, né, com muito nome, ela sugere que quando a gente for, né, planejar essas metas, elas têm uma característica SMARTer. O que seria isso, né? Que elas sejam específica, mensurável, alcançável, realista, com tempo determinado, avaliável e revisável. Então, isso é muito importante, né? Então, isso, né, faz com que seja muito importante descrever de forma detalhada e objetiva qual o comportamento que eu desejo alcançar e quais estratégias e técnicas que vão ser utilizadas para alcançar esse comportamento, né? Então, quando a gente pensa, né, em planejar meta para o paciente, né, que está em rehab, a gente tem que pensar nisso. Qual que é o objetivo que a gente quer alcançar? E a gente pensando assim na prática, né, nesses grandes centros de reabilitação, como por exemplo o Sarah Kubitschek, né? Por que é importante esse detalhamento, né? Para além de toda essa questão de deixar mais objetivo, né, e detalhado em relação a qual objetivo eu quero alcançar, quais técnicas eu vou utilizar, a gente tem que pensar que também é uma forma de monitorar essa meta, né? Então, por exemplo, a equipe multi, ela se reúne toda semana ou algumas vezes na semana para ver o que está dando certo, se essa meta está dando certo ou se ela está dando errado. Por que ela está dando errado? Pensar em outras estratégias, né, para a gente voltar ao caminho de alcançar o comportamento desejado. E isso também é um ponto positivo, porque pode documentar o objetivo desse plano de reabilitação e também fazer com que o paciente e os seus familiares, que estão desde o início do processo, né, de criação desse planejamento de metas, entenda melhor como está se dando o processo e também, né, o resultado, o objetivo, se ele foi atingido, né, e tudo mais. Então, pensando nisso, pode passar, Yuri. Eu trouxe para vocês, né, um planejamento de meta para o paciente, né, fictício que a Cecília e a Isabela trouxeram. Eu errei ali a idade dele, mas é 23 anos. Só uma correçãozinha, tá, gente? É 23 anos. Eu errei a idade dele sem querer, gente, desculpa. E a demanda dele, né, foi investigação de um quadro de transtorno de TDAH. Então, eu pensei, né, quando eu estava fazendo esse planejamento de meta fictício, peguei uma habilidade cognitiva que ele não estava com um desempenho, né, tão considerável, que foi o controle inibitório, né, como a Isa falou, que é uma habilidade que a gente tem, né, de inibir uma resposta impulsiva. Então, pensando nisso, né, nesse comportamento, a gente tem que pensar em meta, né, a longo prazo e a curto prazo. O que seria a meta a longo prazo? Aquela meta que a gente busca alcançar, né, o objetivo do plano, né, de rehab, o comportamento desejado. E a meta de curto prazo vão ser as etapas, né, que a gente vai fazendo, né, para alcançar a meta de longo prazo. Então, aqui, a meta de longo prazo foi de controlar, que o paciente, né, controle as respostas impulsivas dadas em seu ambiente de trabalho. Para isso, a meta de curto prazo pensada, pode passar, Yuri?
Para isso, a meta de curto prazo pensada foi que ele responda de forma mais assertiva um colega que trabalha em conjunto com ele, ou seja, aquele colega que divide funções no seu ambiente de trabalho. Então, qual que foi a estratégia utilizada para ele alcançar essa meta? Foi que ele tinha que fazer uma tabela e dividida em 2 colunas. Na primeira coluna, ele teria que colocar frases que ele considera impulsivas e que tenha falado para o seu colega de trabalho em algum momento. E na segunda coluna, ele tem que mudar essas frases que ele já falou para o seu colega em algum momento para frases mais assertivas. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Pode passar, Yuri. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Para vocês conseguirem verificar melhor. O primeiro exemplo é em relação quando o seu colega de trabalho chega e fala: ah, você pode me ajudar a fazer isso agora? Aí ele vai e responde não. Esse não é uma frase, né, não é uma resposta tão assertiva. Como ele poderia mudar esse não para uma resposta mais assertiva? Ele poderia falar: ah, fulano, eu estou cumprindo aqui os meus compromissos, daqui a 30 minutos eu posso te ajudar. Em outro momento também, que a gente pode perceber, que é quando ele vira e fala: Ciclano, eu adiantei a nossa parte do documento que a gente tem que fazer e eu quero que você dê uma olhadinha para ver se está tudo certo, se precisa de alguma coisa, né, melhorar alguma coisa. Aí ele responde: nossa, isso ficou péssimo. Ele poderia ter falado, né? O que você acha de, nesse parágrafo, escrevermos de uma outra forma? Então, ele tem, né, que fazer essas mudanças no dia a dia dele, né? Nessas frases que ele fala com o colega, para depois mudar para o ambiente de trabalho, vamos supor, mais macro, né? Vamos dizer assim. E eu acho que é isso, gente, essa parte do estudo do exemplo. Fiquei pensando quanto esse amigo do caso fictício vai ser grato a você, viu, Fernanda? Nossa, isso tá péssimo, né? De repente, não, vamos ver outra possibilidade de poder ajeitar tudo. E exatamente isso, né, pessoal? A pessoa muito impulsiva. E às vezes ela é muito comum ver no consultório um relato de arrependimento. Nossa, não devia ter falado isso, mas falei. E aí, na próxima ocasião, faz a mesma coisa, fala de novo, e aí se arrepende de novo. E aí vira um ciclo, né, de arrependimento com impulsividade, e o quanto isso vai ficando disfuncional para a vida da pessoa. E um outro exemplo, a resolução não ficou boa, né, gente? O outro exemplo que eu coloquei foi esse aqui, de uma tarefa desse livro aqui, de treino de funções executivas e aprendizado, do Instituto de Psiquiatria da USP, da editora Manoli. Como diz a Luana da palestra esses dias que a gente deu de neuromarketing, não é público, né, mas poderia ser, porque a pessoa poderia mandar os livros desses, porque esse livro é muito bom, gente, vale super a pena trabalhar com ele. E na figura mais do fundo, vocês podem observar, um treino de flexibilidade mental, o primeiro, tá? Então, a palavra está embaralhada e a pessoa tem que colocar na ordem que é a palavra correta. E vocês veem, gente, que não são palavras simples. Não sei qual grau de dificuldade vocês têm para executar, mas ontem, a hora que eu estava selecionando, eu fiquei assim um tempinho, sabe? Aí eu fiquei, gente, eu não sei se eu tô cansada, porque era quase 1h da manhã, ou se realmente minha flexibilidade mental não é tão boa assim. Não achei tão fácil as palavras, e que é um treino para, né, adolescentes, jovens, adultos. E o segundo, aqui mais para frente, a palavra está na ordem correta, né? Então, por exemplo, concreto, e você tem que falar a palavra de trás para frente. Então, por que controle inibitório, né? Porque a resposta mais automática seria, obviamente, ler a palavra, só que, na verdade, você tem que falar a palavra
inversa. Então, não é uma tarefa muito simples, mas é um treino assim que a gente pode fazer no consultório aí de flexibilidade mental e controle inibitório para esse paciente fictício. Pode passar, Yuri. E, gente, só para finalizar essa questão do planejamento de metas, né? Eu coloquei um lembrete que para a gente pensar que as metas, elas devem ser, para além de elas serem direcionadas, né, para as dificuldades apresentadas do paciente, ela também tem que pensar nos níveis de atividade e participação social do paciente. Então, é interessante ter assuntos como cuidados pessoais, relacionamentos familiares, relacionamento em relação às amizades. Então, né, aquilo que eu já tinha falado, é pensar no dia a dia do paciente, né, nos aspectos e atividades do dia a dia dele. E também é importante lembrar, né, que o plano de reabilitação, ele é individual. E falando um pouco isso que a Fernanda falou, tem uma neuropsicóloga que chama Michele, que eu gosto muito da frase dela, que ela fala assim, que a atividade mais eficiente é aquela atividade que engaja. E o que é atividade que engaja, gente? Atividade que a gente está adorando fazer, né? Então, se eu faço um super plano de reabilitação com uma criança, né, achando que a atividade está incrível, e a criança fala, ai, que chatice. Assim como muitas vezes eu faço alguma atividade com minha filha de 4 anos, eu acho que ela vai arrasar, né? Fala, nossa, tá o máximo. Ela fala, ai, mas tá muito chato, não tem como brincar outra coisa. Quer dizer, a meta engajamento, que é a primeira a envolver a criança naquela atividade, foi por água abaixo. Então, o plano de reabilitação, é exatamente isso que a Fernandinha falou. A gente tem que pensar na realidade do paciente. Então, o plano de reabilitação de uma pessoa, um atleta profissional, vai ser completamente diferente do plano de reabilitação do empresário ali, de uma multinacional, que vai ser completamente diferente do plano de reabilitação de uma criança, e sempre pensando nesse engajamento, que ele tem que ser instigado por aquela atividade para ele continuar envolvido com aquela atividade. E aí que é o grande desafio de todos aí, de a gente pensar nos vários públicos que a gente atende, essas metas, né, de engajamento diante da realidade da pessoa. Eu lembro que quando tive aula na especialização com a professora Eliane Mioto, que até está citada aqui, ela comentava muitos casos, e aí ela sempre falava assim, a realidade desse paciente é essa, a realidade é essa, por isso que foi esse treino, por isso que foi esse treino. E é exatamente isso. Pode passar, Yuri. E aí, eu acho que por fim, assim, eu queria agradecer muitíssimo a Luana, a Letícia, o Yuri, a Isabela, a Fernanda, que é uma equipe aí que sempre engaja aí nos nossos sonhos aí da neuropsicologia, e eu proponho as coisas, e tá atolado de coisa, mas mesmo assim topa, e eu acho que isso que faz a gente cada vez mais crescer enquanto equipe, crescer aí na neuropsicologia. Lu, descreve você aí, que do embalo ali a gente acabou esquecendo. Então, eu sou uma mulher negra, né, de cabelo longo, até a altura da cintura. Peraí que apareceu a mensagem do Yuri, eu não consigo ver o que tem atrás. Aqui atrás tem a minha cama, né, o meu guarda-roupa e a parede do meu quarto. Isso. E eu acho que é isso, Larissa. Eu acho que a gente só tem a agradecer aí a participação de todo mundo e ver que o pessoal de alguma forma está interessado aí na área de neuropsicologia. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, não deixem de seguir, né, gente? O nosso Instagram, neuropsicologia.uf, e não deixe de assistir. Hoje a gente tem podcast Neurociências e Arquitetura. Que horas que é, gente? Eu não sei que horas, mas olha lá no Insta. Vai ser às 19 horas. 19 horas o Yuri vai estar presente, além de outros alunos também, e que vai ser demais. Então não percam como que a arquitetura aí casa com a neurociências. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente?
Gente, eu quero agradecer em nome da comissão a vocês que, né, trouxeram esse mini curso maravilhoso para a gente. E agradecer também a presença de todo mundo, né, que esteve aqui nessas 2 horas. Foi muito bom. E sigam as redes sociais deles, porque é muito bom. Tem sempre coisas muito interessantes nos stories, eles sempre postam várias coisas, fazem vários vídeos, fazem podcast, enfim, muita coisa interessante para vocês acompanharem. E dizer também que hoje tem outras atividades ainda da Semana de Psicologia. Espero que vocês participem. Hoje tem a mesa 4, que vai ser 6h30. Mesmo quem não se inscreveu, tem como assistir pelo YouTube. Vai ficar salvo também no YouTube. Então é isso. Todo mundo elogiando, professora. E equipe, né, gente? Porque eu praticamente falei nada. Essa equipe tá demais. Não tem nem como não elogiar. É sempre muito bom. Muito bom. A jornada que vocês fizeram também foi muito bom assistir tudo. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. É isso, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Uma gente. fotinha final daquela, gente. Vamos fazer uma fotinha final. Pode? Ai, alguém aí com mais habilidade, gente? Posta aí uma foto. Quem que vai fazer? Faz, Letícia. Até eu colocar num filtrinho aqui, gente. Vai tirar do computador ou do celular? Quem que vai tirar? Se for do celular, eu posso tirar, peraí. Quem quiser aparecer, gente, apareça, tá? Vai pro computador, Fernandinho. O público, gente. Quem quiser Público, aparecer. quem quiser aparecer, pra gente colocar nos nossos stories. Quem tá tirando? Tem alguém tirando? Ou tá todo mundo tirando? Letícia, você vai tirar pelo computador? Já tirei. Não, eu vou tirar pelo celular pra colocar nos stories. Peraí. Tirei. Peraí. Assim, 10 gente, tá todo segundos. mundo fazendo foto, mas não tem ninguém tirando foto. Eu vou tirar. Deixa eu achar um filtro aqui. Tira um videozinho. Como diz, eu falo com as meninas. Fala batata frita. Aí elas, batata frita. Aí fica tudo bonitinha na foto. Vai, Fernanda, faz aí. Ai, não tá pegando. Ai, tá ruim esse do meu. É porque o sol tá batendo assim Tira no celular. aí. Peraí. Eu tiro se precisar. Então Tô vai, tirando tira. também. 2, 3 e... Ótimo. É isso, gente. Obrigada. Beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Acho que quase todo mundo saiu já, né, Larissa? Tchau, gente. Até Ô, mais. Larissa, era Obrigada, mais ou gente. menos assim que você queria? Oi? Era mais ou menos assim que você queria? Sim, foi ótimo. Então é isso. Foi Foi tudo ótimo. ótimo. Obrigado, Obrigada, viu, Você Aline? falou super bem, Isa falou, todo mundo falou super bem. Yuri, você tá de um nível que você já pode passar pro mestrado direto, né, gente? Ele fala muito bem, né? Sabe que esses dias eu tive supervisão com um aluno meu, que ele é professor há mais de 10 anos. E só de direção da escola, ele foi há mais de 10 anos de direção da escola. E ele estava comentando do seu mini curso. Mentira, sério. Ele falou, não, eu tô acreditando. Ele parece que já faz mestrado. Tá Nossa. vendo? De falar. Mas Lu falou, nossa, muito bem. Letícia, Isa, Fernanda, foi ótimo. Ó, a gravação, depois... Tá aparecendo tudo, meus comentários aqui. Aparecia tirando foto. Gente, quem souber